é só pedir. Se você quiser que eu vá embora, é só dizer. Bom dia, como estão vocês? Eu vou agora. Então, gostaria de começar perguntando, porque é uma pergunta que eu também me faço: o que tem o som? O que faz o som ir de um elemento de tortura, de um elemento de diversão, a um instrumento de tortura? Como que a mesma coisa consegue configurar sentimentos e pertencimentos tão diferentes? Será que a gente está preparado para discutir? Até que ponto a gente está preparado para propor soluções? Nós temos mecanismos como sociedade para agir diante de certas situações? Eu vou fazer essa reflexão hoje com base em duas reportagens que foram veiculadas pelo Fantástico, que me chamaram muito a atenção. Uma foi no final do ano passado e outra passou agora nessa edição do último domingo. Nas duas reportagens, há exemplos de violência e de abusos cometidos por ambos os lados, tanto os reclamantes das situações, quanto os reclamados. Então, não vou entrar nesse viés, mas já assumo que é um terreno espinhoso. E qualquer discussão que a gente vá fazer sobre ética sonora sempre vai caminhar numa linha tênue, podendo adentrar num terreno espinhoso, né? Mas a gente está consciente disso aqui no Labetes. Então, sem essa intenção de forma alguma enaltecer ou amenizar os crimes de homofobia observados numa das reportagens, crimes de tentativa de homicídio gerada pelo nível de estresse dos envolvidos e também cenas de vandalismo, sem tentar enaltecer ou amenizar isso, o que a análise procura aqui é estabelecer um panorama comparativo, fazendo analogias com relação à grande influência que o som teve nas situações, mas que as reportagens não mostraram por diversos motivos, mas achei importante pontuar, porque é a segunda reportagem que me chama a atenção nesse sentido. A primeira reportagem foi veiculada no dia 22 de dezembro de 2019. A manchete é a seguinte, segundo o site do G1. Imagens mostram discussão de vizinhos que termina em tentativa de homicídio em São Paulo. Aí a submanchete. O Fantástico mostra a investigação sobre uma tentativa de homicídio num prédio de São Paulo e a suspeita é de homofobia. O autor do disparo foi preso em flagrante. Ele confessou o crime e entregou a arma para a polícia. Para os que não assistiram, fazendo um resumo da situação, foi o seguinte: um senhor de 89 anos, após reclamar de uma festa que acontecia no salão de festas do seu prédio, entrou em discussão com o organizador dessa festa, na portaria do edifício, e no meio da discussão ele sacou uma arma e disparou 3 vezes contra o organizador da festa. Um detalhe muito importante que a reportagem de forma alguma enfatizou, mas que me chamou a atenção desde o primeiro momento, é que o apartamento desse senhor fica logo acima do salão de festas. Então, todas as festas que acontecem ali são, de certa forma, presenciadas por ele. Ele participa de todas, mesmo que de forma involuntária. Essa foi a chamada e o vídeo disponível no site do G1 tem 6, 7 minutos e ele mostra, né, as câmeras da portaria, a discussão, mostra as anotações que o reclamante e o reclamado fizeram no livro do condomínio, que eu vou ler para vocês. Rafael de Oliveira, o organizador da festa, anotou no livro de ocorrências do condomínio. Apartamento 121. Morador saiu na janela, agredindo com palavras todos os meus convidados com ofensas e discriminação, ofendendo todos os convidados pela janela e fazendo ameaças. Ao que o senhor aposentado leu e respondeu o seguinte: apartamento 119. Mentira. Pedi às 10h15 da noite para que se retirassem, mas continuaram a se beijar. Vários homens barbudos
se beijando na frente dos moradores, família, com as minhas reclamações, e esse animal me agrediu. Prometi matá-lo e vou cumprir. Homem igual a ele não merece estar vivo. E ele assinou, assinado Adel Abdo. Aí, depois dessas anotações que eles se encontraram na portaria, teve uma discussão, o senhor aposentado tirou não sei se é um revólver ou uma pistola do bolso, e atirou uma vez contra o Rafael, pegou na boca dele, ele perdeu 4 dentes. Rafael saiu da portaria e ele ainda atirou mais 2 vezes. Os equívocos desse senhor reclamante estão óbvios, né? E foram foi isso que fez ele perder toda a razão da situação. Se ele tivesse mecanismos para reclamar do que eu acredito que ele estava querendo reclamar, que era o incômodo sonoro. Mas os equívocos são evidentes, que é a ameaça homofóbica e a tentativa de homicídio, que no frigir da emoção e de uma forma não justificável, mas compreensível, ele acabou realizando. Então, ele teria que responder por esses crimes. Eu acho que a reportagem disse que ele foi liberado dessas acusações porque ele é um senhor. Então, me parece, eu procurei depois um desfecho, mas me parece que ele se livrou de responder por esses crimes. Mas é evidente ali o que aconteceu, né? Alguns pontos vistos e enaltecidos pela reportagem. A tentativa de homicídio, um crime muito sério. A homofobia, um crime muito sério. Ressaltaram a medida protetiva contra o senhor Adel, então ele ficou sem poder se aproximar a menos de 300 metros do Rafael. Ou seja, na prática, ele não poderia mais entrar no próprio apartamento dele, porque vocês lembram das anotações no livro do condomínio? Um mora no 119 e um no 121. Eles devem ser quase vizinhos de porta, né? Outro ponto que a reportagem ressalta é: Adel confirma a autoria do crime, assim como ele assinou o nome dele na declaração que ele fez no condomínio quando ele disse, eu vou matá-lo. E aí ele fala, nesse momento, quando o repórter está entrevistando ele, que ele escreveu por emoção. Pontos não vistos. Então, assim, os pontos vistos são o que a gente vê na reportagem. Eu posso passar os links para vocês depois. E eu não vou discutir os pontos que estão na reportagem colocados. Vou demorar aqui nessa análise nos pontos não vistos, que são o nível de estresse decorrente da poluição sonora sobre uma pessoa e a presença sonora constante no apartamento do Adel, vinda do salão de festas. Toda festa que acontece ali, de uma forma involuntária, ele participava. Ele não tinha opção de ter um momento no seu dia sem participar da questão sonora da festa. No começo da reportagem ele fala, né, que quando deu 10 horas da noite, o repórter fala, né, que até as 10 da noite foi respeitado o horário, e às 10h15 o Adel fez a reclamação, pedindo para que eles parassem. Existe uma ideia de que até as 10 horas da noite, que é o que estabelece, né, a ABNT, pode, tudo pode. A gente não tem imagens da festa para entender o nível de intensidade sonora que estava acontecendo naquele momento. Mas é sabido que existe um senso comum sobre a utilização de som até as 22 horas. Então, depois das 22, a gente meio que sabe que existe uma lei que diz que tem que rebaixar o som. Mas antes disso, não tem muita clareza com relação ao que eu posso e não posso fazer. E aí a maioria das pessoas acaba, às vezes, cometendo um abuso sonoro, né? Alguns trechos interessantes da reportagem que eu quero ressaltar. Tem uma parte dessa reportagem que fala o senhor Márcio Rachkorski, advogado especialista em condomínios. Ele é especialista em resolver impasses condominiais. Da fala dele eu ressalto o seguinte, abre aspas, pessoa que quebra a harmonia do lugar e põe em risco os 3 S's, segurança, saúde e sossego, da coletividade, essas pessoas por decisão judicial podem ser expulsas do condomínio. Elas não perdem a propriedade, continuam sendo donas do apartamento,
mas lá elas não podem conviver mais, para o bem da segurança e do sossego das pessoas. Percebam um impasse, e complicado, porque ele fez essa declaração no meio de uma reportagem que deixou muito claro que o sossego era o que faltava ali. O que será que significa para ele, um especialista em questões condominiais, ter saúde e ter sossego? Quais são os parâmetros analisados num condomínio para se ter saúde e para se ter sossego? É óbvio que o direito à integridade física tem que ser assegurado, né? E o senhor Adel, ele errou. Mas quais são os outros parâmetros? Inclusive parâmetros ambientais, como que a gente pesa isso, ainda mais numa situação de condomínio onde várias pessoas coabitam, né? E o espaço sonoro, que é diferente do físico, ele vai coexistir. Eu achei a fala dele bastante problemática, porque eu não o conheço, mas fica parecendo uma visão enviesada da questão. Como se algumas questões de sossego fossem mais importantes de serem tratadas, de serem tornadas existentes, do que outras. E uma outra declaração, que aí foi do repórter para como é o nome do organizador da festa, Rafael de Oliveira, o repórter fala assim para ele no final da reportagem: uma semana depois de quase ter sido assassinado, só ficou uma grande cicatriz, quase imperceptível, mas um grande trauma. Porque o Rafael, ele levou um tiro, o primeiro tiro pegou na boca, então ele ficou com uma pequena cicatriz aqui e teve que remover 4 dentes. Aí a câmera mostra ele, né, com a cicatriz. E aí é outra pergunta, considerando essa postagem fixada, esse comentário fixado que eu deixei aqui para vocês. Como avaliar cicatrizes e traumas causados por elementos invisíveis como o som? Por quê? Por um lado, é óbvio que o Adel teria que responder pelos crimes cometidos. Ele foi liberado pela idade, pelo menos foi o que a reportagem noticiou. Mas me interessa muito saber que tipo de problemas, que tipo de privações de saúde, de sossego, para usar as palavras do especialista em questões condominiais, que o Adel estava tendo prejudicadas. Será que ele teve alguma questão envolvendo a sua saúde física e ou mental comprometida por ser um morador logo acima do salão de festas? Quantas vezes ele foi perguntado se, já que a lei diz que até as 22 horas pode, com várias aspas, depende da região do Brasil, o entendimento da lei, a interpretação da lei, será que ele foi perguntado com relação a festas que passavam das 10? Porque para ele estar irritado já às 10 horas, ele já devia estar se sentindo incomodado antes. E quantas vezes, quais outras reclamações tem desse senhor no livro do condomínio? Então a reportagem, por um lado, ela é exemplar quando ela retrata a nossa necessidade de não tolerar crimes de homofobia e, claro, né, crimes de tentativa de homicídio, mas ela é unilateral. Ela dá uma versão para a história, deixando no final parecer que o senhor lá, o aposentado, o Adel, ele estava totalmente errado e ele agiu totalmente errado e não havia motivo prévio para ele cometer esses crimes que ele cometeu. E quando eu assisti a reportagem, eu virei para o meu esposo e falei assim: essa briga foi por causa do som. Acabou sendo retratado como homofobia por conta das palavras infelizes dele no caderno do condomínio, dizendo que viado igual a ele não merece estar vivo. Ele perde a razão. Mas ali, assistindo a reportagem, eu consegui compreender que ele tinha um incômodo anterior e ele não conseguiu colocar isso para fora. Por que nós não conseguimos organizadamente colocar para fora, denunciar, registrar, falar, verbalizar com palavras o nosso incômodo com relação ao som? É uma questão muito delicada, muito difícil e nos faltam referenciais como sociedade para fazer esse tipo de discussão, para fazer esse tipo de denúncia. Basta lembrar de qualquer pessoa que você conhece, todo mundo conhece pelo menos alguém que teve uma questão com vizinhos, é mais comum,
Mas é muito comum ter questões. Vai pedir solicitar alguma coisa, né, com relação a som e acaba dando um conflito. Essas reportagens que eu trago hoje, elas são o incômodo invisível causado pelo som levados a um extremo. Ambos os reclamantes, tanto o Adel quanto a Tiziana, eles cometeram crimes na tentativa desesperada de conseguir serem ouvidos. E aí, uma vez cometidos os crimes, é nisso que a reportagem cai matando. Toda a discussão sonora fica de lado. Essa foi a primeira reportagem. Aí a segunda reportagem, provavelmente vocês tenham visto, foi veiculada nesse domingo, o caso da médica Tiziana da Zambuja. A manchete é o seguinte: quando eu boto o pé na rua, fico com medo, diz médica agredida após confusão por festa clandestina. E a submanchete diz o seguinte: Fantástico teve acesso com exclusividade às investigações do caso da médica Tiziana da Zambuja, agredida após reação violenta por festa clandestina no Rio de Janeiro. É o tipo de manchete que a gente poderia reescrever, né? Tipo, médica privada do direito básico do descanso perde as estribeiras e tenta fazer valer os seus direitos, né, por essa necessidade primeira do ser humano, que é dormir. Um resumo da situação da reportagem da médica. Após um plantão de 24 horas, a médica Tiziana não conseguia descansar em nenhum cômodo do seu apartamento, porque estava vendo uma festa na casa em frente ao apartamento dela com música alta. Irada pela privação de descanso, ela desceu com um martelo na mão. Se dirigiu até a frente da casa e quebrou vários vidros de um carro que estava estacionado em frente a ela. Foi segurada pelo dono da casa, agredida, ela foi segurada e colocada nos ombros dele, foi agredida por mais umas 2 pessoas, que é o que o vídeo da reportagem mostra, levou socos e levou puxão de cabelo, e o dono da casa, num dado momento, ele solta ela no chão, ele joga ela no chão. E ela dá a entrevista para a reportagem com a mão e o pé fraturado, lembrando que ela é médica e a mão dela é o instrumento de trabalho dela, né? Na festa, a reportagem deixa claro que haviam policiais militares. E também existe um outro agravante para esse caso, que ao lado da casa da festa existe ali um corpo de bombeiros. Então tinham várias pessoas ali, na figura de bombeiros e policiais militares. No caso da Tiziana, ela é moradora em frente à casa, mas outros vizinhos que aparecem na reportagem relatam, isso é um ponto positivo dessa reportagem, não é tão enviesada quanto a reportagem do Adel, que as festas naquela casa são recorrentes, com música alta e adentrando a madrugada. Então tem outras pessoas já relatando uma dificuldade de convivência com os vizinhos por uma questão sonora. Assim como no caso do Adel, onde ele teve alguns equívocos, né, incorreu em crimes aí, a Tiziana, ela praticou um ato de vandalismo. Quando perdeu a cabeça, pegou aquele martelo e aí aparece, né, tem câmera em tudo hoje em dia, aparece ela quebrando, acho que 3 vidros do carro. E aí, ao quebrar os vidros do carro, a médica perdeu a razão. A partir desse momento, fica muito mais difícil a reclamante conseguir fazer qualquer reclamação, porque o ato de vandalismo ele acaba se sobrepondo à gravidade da situação sonora. Se coloca acima da questão do cansaço daquela pessoa no momento. E pode, inclusive, impedir, até legalmente, numa análise, né, de um processo, que ela consiga ter algum direito assegurado. O risco disso tudo, numa discussão judicial, acabar em pizza, tipo, ela foi processada por vandalismo. Não, mas tinha uma questão sonora. Não, mas a penalização dela acaba sendo só por vandalismo. Isso pode acontecer mais do que a gente imagina. E aí, volta ao mesmo caso da reportagem anterior. Nós, como sociedade, apesar de termos legislação com relação a isso, apesar de termos algumas normas da BNT regulamentando essas questões,
ambientais do som, nós temos uma legislação que é subjetiva com relação ao conceito de poluição sonora. Inclusive, a pessoa que me atentou para isso está aqui assistindo a live, o Douglas, seja muito bem-vindo. E em conversa com ele, eu fui atrás de ler a legislação sobre poluição sonora e a contravenção penal da perturbação do sossego e entendi a não materialidade do crime de poluição sonora. É difícil, quando você lê a lei, é difícil você configurar isso. Imagine isso no caso de um civil, essa médica ou esse aposentado, como é que eles fazem quando estão sofrendo, sendo vítimas, né, do som, como que eles têm ferramentas acessíveis para fazer uma reclamação eficiente e que realmente assegure um direito à saúde e ao sossego, como aquele especialista em direito condominial alegou, de uma forma eficiente. Se quando a gente olha os processos, existe uma negligência muito grande com relação a esse aspecto ambiental. Nós, como sociedade, ainda precisamos melhorar as nossas maneiras de discutir o som. E só a legislação não é suficiente. É óbvio que isso passa por uma questão importante de consciência coletiva. E a construção da consciência coletiva se dá com o som da mesma forma, provavelmente, que se dá com qualquer outro aspecto social. Basta a gente pensar num seriado. Eu estava assistindo Os Normais esses dias porque a Globoplay liberou e eu gostava de assistir. Os Normais foi veiculado há quase 20 anos atrás. Tem afirmações que os personagens fazem que me deixaram de cabelo em pé. Eu falei, isso nunca seria aprovado para passar na televisão em 2020. Então vejam, um intervalo de tempo de quase 20 anos já nos fez, como sociedade, pelo menos pensar em coisas que antes a gente não pensava. Isso vai envolver questão de racismo estrutural, questão de machismo. Basta ver os protestos hoje acontecendo no Brasil e no mundo, né? O que move as pessoas a protestarem, o que move as pessoas a perguntarem, mas por quê? Qual é o caminho para uma solução eficiente para isso? E o som, assim, ele me parece uma discussão que está numa dimensão ainda quase inalcançável. Porque como a gente não consegue nomear com eficiência as relações sonoras que acontecem, não consegue verbalizar concretamente as sensações que nos causam, não consegue mostrar para alguém a marca física que ficou em você, porque o Rafael que levou o tiro na boca do aposentado, ele tem uma marca física, ele perdeu os dentes, ele pode dizer, olha aqui, eu fui vítima de crime contra a homofobia, olha aqui. E o Adel, se ele tiver um dia consciência da posição de vítima sonora, que é o que eu acredito que aquele senhor como que ele vai dizer para alguém, não, mas olha aqui as marcas. Não existe marca na vítima de poluição sonora. A marca interna é só ela que sente. É uma questão bastante difícil. A pessoa muitas vezes sofre sozinha, sofre calada. E quando vai procurar respaldo legislativo, é difícil, porque a discussão legislativa ali na lei, o que se estabelece na lei de crimes ambientais lá com relação à poluição sonora é escorregadio. Cabe muita interpretação, cabe muita brecha, no sentido de poder fazer a vítima sair de mãos abanando com o problema e vá resolver seu problema sozinho. Como ele, né? Voltando à primeira reportagem, o senhor saiu do apartamento dele, foi afastado a um mínimo de 300 metros da vítima da tentativa de homicídio dele e ficou sem poder entrar no próprio apartamento. Porque os apartamentos deles é o 119, 121, deve ser assim, né? Uma porta separando, o cara não podia acessar o próprio apartamento, por essa questão. Aí, voltando à reportagem da médica. Os pontos vistos e ressaltados pela reportagem foram o cansaço da médica, a conivência dos bombeiros, que no momento final da reportagem aparece ela sendo agredida, e os bombeiros estão ali olhando. Ela é pequena, o dono da casa é 3 vezes o tamanho dela, e ela está sendo agredida verbalmente, foi agredida fisicamente,
E existe ali uma normalidade na cena que me incomodou muito. Me incomodou muito, assim, essa naturalidade com relação à invasão do espaço da integridade física da pessoa, né? Mas a reportagem ressaltou a agressão física e tudo bem. Vocês podem depois procurar, né, pelo link para assistir ao vídeo. Agora, os pontos que poderiam ter sido melhor explicados pela reportagem, essa não é tão problemática quanto a reportagem anterior, mas ainda é problemática, por exemplo, o mérito da médica em poder descansar figurou nessa matéria como uma recompensa por ela estar na linha de frente contra o Covid. Quando, na verdade, sossego e descanso são direitos básicos inerentes ao ser humano. Nosso corpo físico precisa dormir todo dia e precisa dormir bem para a gente conseguir trabalhar bem. A pessoa, seja médica ou não, cansada ou não, ela tem direito ao sossego e ao descanso. A sorte foi que, embora a reportagem não tenha resolvido isso, ficou parecendo que ela merecia descansar como recompensa, porque ela é médica que atua na linha de frente do Covid. A sorte é que alguns vizinhos, quando foram relatar, e na edição eles não cortaram, deixaram claro que todo mundo naquela rua se incomoda, né? E infelizmente o caso chegou no fato de um vizinho sofrer uma invasão de integridade física, né? Mas ali ficou bem claro que pelo menos outros 4 vizinhos estavam também incomodados. Aí alguns trechos interessantes sobre essa segunda reportagem. Essa ideia de propriedade privada, o que está dentro do meu muro, dentro da minha parede, me pertence, ok, né? E dentro desse espaço eu faço o que eu bem entender. É um entendimento que a gente consolidou sobretudo no século XX e reflete, inclusive nas legislações, que elas elas enaltecem mais o aspecto visual do muro do que aspectos invisíveis, porém existentes, como o som. O problema é que isso não vai se aplicar. Exatamente, Douglas. O problema é que isso não vai se aplicar ao som. O som que eu faço dentro do meu muro, dentro da minha propriedade, ele pode sim extrapolar a minha propriedade e adentrar a sua propriedade. Como é a discussão? Porque muitas findam assim: pô, teu som tá muito alto. E aí o vizinho responde: eu tô dentro da minha casa, aqui eu faço o que eu quiser. E de uma maneira empobrecida a discussão acaba se encerrando aí, cria-se uma celeuma entre os vizinhos e fica mais difícil numa próxima vez requisitar que aquele vizinho respeite da melhor forma possível o espaço sonoro de todos, né? Como retirar da minha casa uma invasão que não é física? Então essa médica, ela tentou dormir no quarto, não conseguiu, tentou dormir na sala, não conseguiu, porque o som, ele invadiu o apartamento dela como se fosse um ladrão mesmo, né? Um ladrão de sossego, um ladrão de privacidade. E aí ela não pode chamar a polícia para pegar esse ladrão e tirar. Ela mesma não pode pôr as mãos e retirar, porque é um aspecto não palpável, embora ele nos toque. Ele é intangível, embora ele nos influencie demais. Vocês entendem como é delicada a situação? E aí, fazendo uma analogia, né, considerando o volume da festa que a médica e os vizinhos relataram, a invasão foi muito grave. Talvez podendo ser comparada a uma pessoa que entra na tua casa, abre todos os seus armários, ela entra, ela se apropria do seu espaço. Física, assim, materialmente a gente não admite uma coisa dessa. Apesar de alguém, né, ter algum parente ou outro que é assim meio entrão, a gente já acha isso um absurdo. Por quê? Primeiro porque é material. Você consegue tocar, você consegue enxergar aquela questão no formato de pessoa que está ali incomodando. Mas quando não é palpável, a questão fica difícil de nomear, fica difícil até de nomear. Tá, mas você está dizendo que está reclamando, mas não estou ouvindo som agora. E aí você fala, não, agora não, porque ele desligou, mas antes tinha. Mas então prova.
Vocês entendem? É uma coisa efêmera. A ocorrência sonora é uma coisa efêmera, é isso que eu quero dizer. Mas as consequências, boas e ruins, ficam em nós. Basta a gente pensar que a gente tem memória afetiva para som. Tem uma música ou outra que você escuta e você consegue lembrar imediatamente de alguém, sentir o perfume da pessoa, você se transporta para perto de entes queridos, lugares que você ama. Da mesma forma, o som ele vai deixar uma memória afetiva para o mal. Quando ainda eram permitidos animais em circo, por exemplo, uma das formas de treinar o animal para ficar dançando em cima do banquinho e tal, né, aquela coisa deprimente, o domador fazia uso, além do chicote e outras coisas, da mesma música durante o treino, porque isso condiciona o animal a, uma vez ouvindo aquela música, ele reativa toda aquela memória ruim e ele sobe no banquinho e dança para não apanhar. Mesmo sem chicote, porque no picadeiro para o público não se mostra o animal, não se mostrava o animal apanhando, não se mostrava nada de ruim, mostrava um lindo bichinho, olha como ele é obediente. Olha como ele segue as ordens do domador, que beleza, que inteligente, mas na verdade ele está ali tomado pelo medo. E o medo é ativado por uma memória afetiva ruim com relação ao som. Acontece uma coisa muito parecida com a vítima de poluição sonora. E aí a dificuldade de materializar essa discussão, ela se mantém, né? Eu gostaria de fazer algumas considerações, porque eu quero deixar um espacinho no final para que vocês possam fazer algumas perguntas, tá? Primeiro de tudo, o que ficou claro para mim na análise dessas duas reportagens foi a invisibilidade do problema do som. Apesar de na reportagem da doutora Tiziana ele estar um pouquinho mais presente, mas ainda não fiquei satisfeita com a maneira que eles fizeram. Eles poderiam ter enaltecido mais, ter insistido mais nessa questão, né? Sem deixar de lado a gravidade dos crimes cometidos ali por um e outro, é importante sim que a gente possa pelo menos ter o direito de analisar o que essas pessoas sentiram para fazer um negócio desse. Qual é o nível de estresse e de ansiedade ao qual uma pessoa está exposta para chegar a um extremo de se comprometer dessa forma, de puxar a arma para alguém, de quebrar os vidros do carro de alguém. A impressão que eu tenho é que na hora a pessoa assumiu uma visão de túnel, tomada pela ansiedade, pelo cansaço, pela repetição daqueles eventos sonoros, sem nenhuma resolução, sem nada, e aí acaba metendo os pés pelas mãos. Então, muito delicado, mas gostaria que nós, como sociedade, tivéssemos direito de discutir essas coisas, que as discussões não se encerrassem nesses crimes que foram colocados na reportagem e pelos quais os reclamantes provavelmente vão se entender com a justiça. É necessário, sim, que a gente evite, né, esse tipo de situação, mas entendendo o que falta para nós como consciência coletiva de sociedade. A discussão sobre som, ela é um tanto unilateral e não se tem muito claro de quem é o papel de atuar num momento como esse. Será que é papel do policial resolver uma situação dessa? Porque o policial ele fica preso pela questão legislativa, ele só pode agir como agente do Estado naquele momento, de acordo com o texto da lei, né? Será que é o papel do médico, ao receber os pacientes, ao receber as pessoas relatando ansiedade, caspa, pele oleosa, unha quebradiça, gastrite, dor de cabeça crônica, enxaqueca, depressão, ansiedade? Vocês não fazem ideia da infinidade de desdobramentos que uma memória afetiva ruim do som causa na pessoa. Será que é do músico? Este canal aqui no Instagram é um grupo de pesquisa abrigado num curso de música. Muitos dos nossos integrantes são músicos. Será que é nossa essa função de fazer essa discussão, de falar, olha gente, olha aqui, vamos discutir essa questão mais a fundo? Na verdade,
ao que me parece, a função não é somente de um desses profissionais, mas requereria uma ação mais conjunta, indo muito ao encontro do que a gente discute, sobretudo no século XXI, com relação ao empoderamento coletivo das situações sociais. A junção, a transdisciplinaridade entre as diversas profissões que de alguma forma trabalham com o sonoro, cada uma dando a sua contribuição, vai montando na nossa cabeça um panorama possível para que a gente faça essa discussão. Porque por enquanto ele não existe. Existem pequenas discussões. O policial militar faz isso. O músico faz aquilo, é responsável pela estética, pelo belo, né? O médico tem que tratar quando a poluição sonora já virou uma doença na pessoa e tal. Cada um tem o seu mérito, mas uma junção dessas discussões seria muito enriquecedora. Uma outra consideração importante de fazer é a distorção do problema dado pelas reportagens. Eu entendo, sim, que uma emissora de TV aberta e massiva, como é o caso da Rede Globo, tem na pauta e na maneira que seus editores pensam as matérias, pontos específicos que eles vão enaltecer. Isso é uma coisa comum, né? Talvez eles não tenham tido a intenção de deixar tão evidente a negligência com o aspecto sonoro. Mas a questão eu, como sou estudiosa do tema, acho necessário alertar. Acho necessário que a gente tenha um crivo crítico para assistir uma reportagem como essa e entender que existem dois lados. A pessoa que levou o tiro e precisa que o agressor seja punido por isso, e o agressor que não foi ouvido a contento para entender desde quando estava sendo incomodado, há quantos anos, reclama e ninguém ouve, né? A reportagem olhou só para ele. Era necessário fazer uma discussão mais assim. E aí complicou porque o seu Adel, ele é um senhor assim, que ele fala assim, de uma forma muito escrachada. Teve uma hora na reportagem que ele falou assim: eu não sou contra homofilia, ele falou a palavra errada, assim. E aí esse tipo de característica da pessoa vai fazendo com que menos gente queira ouvi-lo também. A distorção do problema na reportagem é clara, mas ela pode ter acontecido por falta de conhecimento dessa discussão sonora por parte dos repórteres, dos editores e dos redatores, né? Não sei porque eu escrevi para o Fantástico, mas ainda não obtive resposta. Então, quando eles responderem, a gente pode fazer uma outra conversa com base na resposta deles. O nível de estresse, isso é outra consideração, que faz com que a pessoa acabe cometendo outros crimes ou contravenções penais, além do crime de poluição sonora ou da contravenção penal de perturbação do sossego que está ali existindo, faz com que essa pessoa, a que eu chamo aqui quase sempre de vítima, acabe perdendo a razão e tornando ainda mais difícil discutir esse aspecto sonoro, que já é difícil de debater. Ou a gente pende para um lado mais legalista, ou a gente pende para um lado muito subjetivo, quando na verdade, como tudo na vida, o ideal seria que a gente alcançasse como sociedade um caminho do equilíbrio e deixar a lei fazer o papel dela, deixar o subjetivo emergir na nossa consciência para que a gente consiga materializar as questões, fazer uma junção. E entre as soluções que eu pensei para essa análise, considerar alguns pontos. Primeiro, a propriedade sonora não pode ser tomada por analogia com a propriedade visual. Já é chegada a hora da gente compreender, não porque a gente sabe, mas é chegada a hora de tornar isso real nos textos e nas leis, que propriedade visual é uma coisa que se encerra num golpe de vista. Quando você fecha o olho, não vê mais nada. A propriedade sonora, ela se espalha, ela se espraia de uma forma diferente, ela contorna, adentra, invade os ambientes de uma forma totalmente diferente, e é necessário que a gente consiga não tomar mais a propriedade sonora por analogia com a visual na legislação.
É necessário que a gente tenha um pouquinho mais de know-how para falar de som e tornar a legislação anti-ruído um pouco mais eficiente. Porque eu confesso para vocês que o que eu li de legislação anti-ruído no Brasil é complicado. Me deixa a sensação de que tem um contexto ideal no texto da lei, mas não se aplica ao contexto real, principalmente dentro da diversidade de Brasis. Né? Num canto o país é de um jeito, no outro canto o país é de outro jeito. Apesar de decretos municipais, o que eu tenho visto é que na prática o contexto ideal da lei ele não consegue muitas vezes se encaixar ali no contexto real daquela vítima. É necessário uma revisão nas legislações ambientais colocando o som em patamar de igualdade com outros aspectos, de forma mais clara e objetiva. Não precisa nem chegar na legislação. Basta você pensar em qualquer evento, lives, né, que agora está na moda, sobre meio ambiente e anotar o tempo que os participantes passam falando de fauna, de flora, de detritos, de poluição do ar, qualidade da água, reciclagem de lixo, e mesmo a discussão sonora estando dentro da discussão de qualidade de ar, quantos minutos essas pessoas despenderam para falar sobre ele. Em geral, não dá para generalizar, mas em geral pouco, em geral menos, em geral de forma secundária. A questão é que o som continua acontecendo, ele é ininterrupto na sociedade e ele vai continuar nos influenciando de maneiras ótimas e maravilhosas e de maneiras horríveis e às vezes impensáveis. O que eu quero dizer é que é um aspecto ambiental que coexiste conosco o tempo todo, mas é como se ele estivesse coexistindo de uma forma não sabida. A gente meio que existe ali no meio do som, mas como sociedade, eu friso isso tem que ser coletivo, como sociedade, quando você vai fazer uma discussão de som, é quase 100% descamba para a discussão de poluição sonora. As pessoas têm uma dificuldade em relatar memórias afetivas boas com relação ao som. Se você pergunta assim, sem falar, me conta aí uma memória sua sobre o som. Pode até começar falando da voz da mãe, né, de uma música que ouviu, mas a partir do momento que alguém da roda trouxer uma questão ruim, que teve uma experiência ruim com o som, a roda inteira vai se voltar para aquilo e começar a falar de poluição sonora. Por quê? É um aspecto que está de uma forma assim como sabe aqueles fenos que aparecem nos filmes rolando no deserto, assim? O feno está ali, mas a gente não está falando sobre ele. Mas ele está ali, nos influenciando, aparecendo no nosso campo mental e tudo. E além disso, dessa necessidade de revisão em legislação ambiental, a gente tem que ter obrigatoriamente, eu como cientista não falo muito obrigatoriamente, sempre, nunca, mas isso obrigatoriamente, de forma complementar, é fundamental que nós tenhamos espaços de diálogo e de debate. Mas tem a lei. Tem, mas não é suficiente. É preciso que a gente consiga desdobrar em debates sociais a legislação, mas também o contexto real. Então, ter uma roda de debate semanal na sua escola, ou uma roda de debate mensal na sua empresa, na academia, na igreja, em casa. Ter para onde ligar, mas que seja especificamente para falar sobre som. Que nem quando você falta água, falta luz, você liga especificamente para a empresa de água, você liga especificamente para a empresa de luz. Né? Isso seria maravilhoso, que a gente tivesse um segmento no plano diretor da prefeitura, por exemplo, que cuidasse especificamente do aspecto sonoro-ambiental na sua cidade. Nós sabemos que isso não está tão perto de acontecer, embora seja um sonho aqui da Juju, mas o que podemos fazer por enquanto? Debater, dialogar e não deixar o diálogo morrer. Deixar ele sempre evidente, sempre vivo e interessando as pessoas a falar sobre som, porque somente assim
as pessoas vão começar a constituir ferramentas mentais para argumentar, para ir além de brigar com o vizinho, para conseguir dizer, olha cara, mas o som você está na tua casa, mas o teu som está chegando, então olha só, você quer ver como tá difícil, não consigo ouvir TV, as pessoas conseguirem colocar isso na materialidade, tornar a discussão sonora existente, ela não é existente, né? A gente só lembra dela quando vai num show, ai que belo, ai que lindo, ou quando tem um grande problema, e aí, ai meu Deus, estou sofrendo, dei um tiro na pessoa porque eu estava estressada, agora eu me estrepei, né? Não precisar ir para esses extremos. Eu gostaria de fazer um convite para vocês. O Laboratório de Ética Sonora, entre as nossas iniciativas aqui na UFPB, a gente promove rodas de debate em locais diversos, escola, ONG, quadra de esportes, academia e tudo mais. Se você se interessar em fazer uma roda dessa, pode ser até com a sua família, na sala da sua casa, né? Agora tudo online, né? Tudo por reunião online, mas o nosso grupo de pesquisa pode te ajudar a realizar uma roda como essa. Basta que você entre no link que está na descrição do perfil, aí você preenche lá um formulário com o seu e-mail e telefone para que a gente possa entrar em contato com você. A ideia, o objetivo é que essas rodas de debate tornem a discussão viva e dinâmica, né? E facilite a disseminação de criação de pontos autônomos de discussão sobre o tema. Então a ideia é como se fosse plantar uma semente de curiosidade, uma questão, uma demanda, ouvir das pessoas quais são as demandas daquele contexto e a partir daí fomentar, facilitar para que essas pessoas consigam, sem o nosso grupo, seguir com essas discussões. Porque isso vai refletir mais cedo ou mais tarde numa exigência social por mudanças, para que situações lamentáveis, como o desfecho dessas duas histórias que o Fantástico veiculou, diminuam a sua ocorrência, parem de acontecer, e que todos os envolvidos nas duas histórias consigam entender que além da gravidade de tudo que aconteceu ali, existe uma gravidade que não estava sendo contemplada. Então a ideia da análise de hoje é essa. Bom, o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje era isso. Eu sou coordenadora do LABETS, do Laboratório de Ética Sonora da UFPB. Nós nos reunimos uma vez por semana, agora de forma online, e a nossa intenção é fazer esse tipo de investigação espinhosa aqui na cidade de João Pessoa, mas a gente não se exime de fazer qualquer discussão em outra cidade da região metropolitana, ou em outro estado, ou em outra região do Brasil, né? Para isso basta que alguém demonstre interesse e nós, como grupo de pesquisa, vamos dar todo o apoio científico e de corpos teóricos sobre essa questão para que essas rodas de debate aconteçam, tá bom, gente? Eu agradeço a presença de vocês, pretendo continuar fazendo essas lives de forma semanal, uma vez eu sozinha, outra vez eu ouvindo algum convidado, tá? E fiquem à vontade para sugerir os temas, tá bom? Um beijo para vocês e boa semana!